Olha, no Facebook a gente está perguntando para você se você é contra ou a favor da redução da maioridade penal. Daqui a pouco o doutor Herbert vai falar ao vivo com a Carla Ramil aqui com a gente. Antes tem a notícia da prisão de um dos suspeitos de participar daquele ataque a 2 carros fortes aqui na rodovia Anhanguera, não é isso? Ele foi detido e levado para um presídio em Presidente Bernardes. Durante a ação, o ataque aconteceu em Araras, um vigilante morreu e um policial ficou ferido, né? Além de outros vigilantes do carro forte. Deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. Antônio Luiz Barbosa Leite, de 47 anos, conhecido como Pardal, foi preso em Campinas nesta terça-feira e encaminhado para a penitenciária de Hortolândia. Ele foi detido por outros crimes, como roubo, estelionato e receptação. Pardal, que segundo a polícia é um dos líderes de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas, dirigia um dos 3 veículos que atacaram 2 carros fortes na rodovia Anhanguera, em Araras, na última quinta-feira. Cerca de 10 homens fortemente armados interceptaram os carros fortes na rodovia, balearam os vigias e em seguida explodiram os cofres, levando todo o dinheiro. A polícia na hora em que os bandidos tentavam fugir e houve troca de tiros. Na ação, os assaltantes utilizaram armamentos de grosso calibre, entre eles 2 fuzis e uma metralhadora capaz de derrubar um helicóptero. Um policial e 7 seguranças que trabalhavam para a empresa de valores ficaram feridos. Um deles acabou morrendo no hospital. A rodovia ficou interditada por quase 3 horas. Olha, infelizmente o Tiago perdeu a vida, né? A família num ato, aliás, de muita... não tem nem palavras para classificar, né? Porque é um desprendimento enorme. Decidiu doar os órgãos do Tiago. Alex Ferreira acompanhou o drama da família no sepultamento do vigilante. Tinha 30 anos. 30 anos. Deixa eu ver a reportagem do Alex aqui, ó. Olho na notícia. O corpo do vigilante Tiago de Faria Santos, de 30 anos, foi sepultado na manhã de hoje no cemitério das Acácias, em Campinas. Familiares, amigos e companheiros de trabalho da vítima estiveram no velório, além dos carros fortes da empresa em que Tiago trabalhava. Tiago era um dos 7 vigilantes feridos há uma semana durante um assalto a 2 carros fortes no quilômetro 165 da rodovia em Anhanguera. Durante o ataque, ele levou 2 tiros na perna e bateu a cabeça no chão. Socorrido, permaneceu internado na Santa Casa de Araras, mas teve morte cerebral. Marcos Bezerra Salles trabalhou com o vigilante e relata que ele foi um bom profissional. Sempre a mesma pessoa, sorridente, contente, né? E trabalhando uma área de risco, como tem os seus riscos, infelizmente, veio acontecer isso. As imagens gravadas por motoristas que passavam pela rodovia mostraram o desespero no local. Os seguranças reagiram e trocaram vários tiros com os criminosos. Durante a ação, foi usada uma bomba para explodir os carros. O ex-vigilante diz que a profissão tem seus perigos. A profissão de vigilante é uma das únicas que não tem apoio político nenhum e não tem apoio de empresa nenhuma, né? Em certas ocasiões. E o armamento é um dos piores que existe no mundo. Aqui no Brasil é um dos piores mesmo. Que nem o pessoal que assalta gosta desse tipo de armamento que o vigilante usa. A polícia investiga o caso. A quantia roubada ainda não foi divulgada. O bandido tenta a sorte, né? Ó, me dá as imagens aí do caso do Vitor, por favor. O Vitor morreu gratuitamente, depois que o menor atirou na cabeça dele, mesmo depois do Vitor entregar um telefone celular. Eu estou com o doutor Herbert junto com a Carla Ramil. O doutor é olha, eu não pensei em outra pessoa que não no doutor para comentar conosco a possibilidade da redução da maioridade penal. Carla Ramil, ao vivo do Ministério Público. Boa tarde mais uma vez, Carla. É um crime que chocou a todos, né? É um crime terrível e que mais uma vez coloca em xeque a segurança do nosso cidadão. Boa tarde mais uma vez para você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Gente. Não só, né, Rodrigo, chocou a população, como mais uma vez um menor de idade envolvido neste tipo de crime. Eu estava conversando aqui com o Dr. Herbert, promotor do Ministério Público, um pouco antes da gente entrar aqui no ar, e ele me disse que não só é preciso a redução, né, da maioridade penal, mas ao invés disso acontecer, caso as autoridades não resolvam, né, fazer com que esses adolescentes
adolescentes paguem pelo menos metade, né? Se uma pena, por exemplo, é de 30 anos, que esse menor cumpra ao menos 15, né? Porque se um adolescente de 17 anos também mata, assim como um maior de idade, ele também deve pagar pelo crime que cometeu. É isso, né, doutor Herbert? Exatamente. Do jeito que está o Estatuto da Criança e do Adolescente, a sociedade está totalmente desprotegida. Não se justifica, foge às lógicas, eles estão fazendo política com segurança pública, com morte de pessoas, é uma situação incompreensível. Então, como você falou, então, há uma dificuldade porque eles vivem, os legisladores parece que vivem nas nuvens. Eles não se preocupam realmente com a população e querem fazer política com até assassinato de jovens. De forma que você não pode admitir que uma medida socioeducativa, ele não fala nem medida punitiva, para uma pessoa de 17 anos, 11 meses e 30 dias, seja uma pena máxima por qualquer crime, um latrocínio, vários homicídios, que pode ser mais de um. Se a pessoa chegar e matar 15, 20 pessoas, atear fogo e fechar um ambiente, ele está sujeito a isso. Enquanto que, se ele tivesse, às vezes, um dia a mais, ele pegaria uma pena máxima de 30 anos. Então, se não se reduzir, porque o Brasil está isolado dessa situação. Na Inglaterra chega a ser 12 anos, obviamente, que se coloca em estabelecimentos separados. O que pode ocorrer é o seguinte, ele diz que o adolescente, qualquer fato que o adolescente cometer, que configure o crime se ele fosse adulto, será uma infração penal. No entanto, ele colocou a pena de 2 anos, podendo chegar a 3 e uma desinternação compulsória aos 21 anos, sendo que essa medida ainda pode ser revista a cada 6 meses. Então, se não conseguirmos mudar a idade penal, que é muito controvertida, nós teríamos que dizer o seguinte, que o adolescente que cometer um crime, ele incide nas penas previstas nas leis penais e no Código Penal num determinado percentual, metade, 2/3, 1/3 da pena. De forma que se ele cometesse um latrocínio, por exemplo, que é um roubo com morte, ou um homicídio qualificado ou outros crimes hediondos, ele saberia que ele estaria incluído numa medida penal, que seria uma pena penal, não integral, mas de 10 anos, por exemplo, ou 15 anos. Verdade. Porque o que está acontecendo é você dando carta branca para pessoas perigulosas assassinarem jovens e pessoas e deixar... Hoje em dia a população está abandonando as ruas, está abdicando das praças por causa de menores criminosos, usados inclusive para adultos, que na prática não há qualquer uma diferença. Foi um critério objetivo que o legislador usou e que está fazendo política com isso. Rodrigo, pode falar, Rodrigo. Eu fiz questão de ouvir o doutor Herbert, porque é uma pessoa balizada. Nós estamos conversando aqui com um dos homens, talvez, de maior experiência na execução criminal, na região de Campinas, conhece profundamente as leis e mais do que isso, os efeitos da legislação, né, na punição, no momento em que o cidadão é encarcerado, no momento em que o cidadão, de fato, cumpre, entre aspas, a lei. E por que eu estou tocando nesse assunto, doutor Herbert? Porque a gente volta aqui a imaginar que a impunidade, eu digo sempre isso aqui no programa, a impunidade acaba se tornando o grande combustível das tragédias. Você não dá exemplo, você não exemplifica o menor hoje. Nesse caso, eu não vou ser leviano de afirmar que foi isso que aconteceu. Mas a impressão que eu tenho no caso desse menor, que faz aniversário amanhã, né, é que ele pensou o seguinte, como eu vou fazer 18 anos daqui a 3 dias, eu vou aproveitar para matar agora que eu não posso ser punido. E não vai acontecer nada comigo. É essa a impressão que a gente tem, doutor Herbert. Então, ou a gente de fato muda a tipificação dos crimes no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou então se faz a mudança e a redução da maioridade penal de uma vez por todas. Aí nós vamos discutir se é com 16 anos, eu acho 16 anos ótimo. Afinal de contas, hoje um jovem com 16 anos escolhe o presidente da República, né? Acho também e imagino que não é só a questão da tipificação, mas é preciso haver uma profunda e séria reforma no sistema carcerário brasileiro, né? Porque hoje na FEBEM ou na cadeia, ninguém é recuperado. Da maneira como a coisa está colocada hoje, ninguém é recuperado. Então acho que as questões vão além. Mas concordo com tudo que o senhor falou, viu, doutor? Por isso que eu fiz questão de ouvi-lo aqui no Brasil Urgente. É verdade, você vê a tragédia que aconteceu e quando acontecem os fatos, a gente vai atrás dessas situações. Você Rodrigo, está sempre atento a essas questões, os jornalistas e as pessoas de bem desse país. Você não pode esquecer realmente, nós estamos desprotegidos, estamos fazendo política com segurança pública, não existe nenhum país civilizado. O Brasil, em termos de direito penal, ele parece que ele quer se achar uma supernação. Ele acha, estamos em desenvolvimento, somos até subdesenvolvidos e queremos ser mais do que a Inglaterra, a Alemanha, Japão, Estados Unidos, que têm legislações sérias.
Então não tem cabimento que você praticamente tem um passe livre para adolescente sair atirando em cabeça de pessoas, assassinando crianças, cometendo todo tipo de crime. Isso não se justifica e a população, o Estado realmente pertence ao povo, deve se mobilizar, dizer que não aceita isso. Obviamente que uma pessoa, que já há uma previsão, mesmo com 18 anos, de uma atenuante, você menor de 21 anos. Mas não se pode admitir que uma pessoa, por mais aberrante ou hediondo que seja um crime que ele cometa, simplesmente porque tem 17 anos ou 16 anos, ele vai ficar na vala comum dos 2 anos. Isso é injustificável, é insustentável e eu tenho certeza que se fizesse um plebiscito, mudaria essa situação. Talvez não de colocar no mesmo nível do criminoso, mas de colocar penalidades severas em que a sociedade ficasse protegida. Porque a questão do direito penal se fala que é só para recuperar, mas também é de proteger a sociedade, é intimidativa. E essa pena não está intimidando porque eles chegam lá, inclusive, e às vezes vivem melhor dentro do estabelecimento desse que na sua casa. Porque tem comida garantida, tem cama, tem tudo. Doutor Herbert, eu quero agradecer demais a participação do senhor. Nós vamos voltar nesse assunto, com certeza. E eu queria que o senhor, enquanto estivesse aí, pudesse acompanhar o desabafo da dona Marisa, e que resume muito do que a gente está discutindo aqui. A dona Marisa é a mãe do Vitor, brutalmente executado lá em São Paulo. Obrigado, doutor Herbert. Eu quero ouvir a doutora Marisa, que é advogada, inclusive, e superando essa dor enorme pela qual está passando, faz um apelo à sociedade brasileira. Deixa eu ouvir, olho na notícia. Então, na realidade, o que eu gostaria é que pedir encarecidamente aos nossos queridos e amados deputados, pessoal da Câmara Federal, que votasse a lei da redução da maioridade penal. É uma vergonha isso, quer dizer, os políticos, daquilo que interessa para eles, que é o voto do pessoal, então você pode votar aos 16 anos. Agora, responder civilmente e criminalmente pelos crimes que você comete só aos 18. Por que essa diferença? Se ele pode votar aos 16, quer dizer, ele tem capacidade de entender o que ele está fazendo, ele tem capacidade de compreender o mundo que ele está vivendo, ele tem capacidade de entender a sociedade em que ele vive para poder votar. Então, se ele pode votar aos 16, por que ele não pode responder pelos crimes que ele comete aos 16? Que, na realidade, eu acho que hoje a sociedade, o jovem, ele já tem capacidade de entender tudo o que se passa à volta dele desde os 14 anos. Para mim, a redução da maioridade penal tinha que ser para os 14 anos. Porque todo mundo tem capacidade de compreender, porque o mundo hoje mudou. Por que eles não votam lá o novo Código de Processo Penal? Por que não é votado o novo Código Penal? A gente tem que mudar essas leis desse país. Como que pode esse moço cometer esse crime com meu filho e ele vai ficar no máximo preso 3 anos? Se é que vai ficar. Se bobear o ano que vem ele já está na rua e está matando de novo. Porque ele já fez isso. A ficha dele corrida, tanto que ele sabia que ele estava com medo de ser morto, de ser, sei lá, de acontecer alguma coisa com ele, que ele pegou a mãe dele e foi no ministério lá na Piratininga se entregar. Quer dizer, ele sabia até o caminho das pedras, do que ele tinha que fazer para se livrar. Porque quando ele se entregou, ele sabia que lá ele já estava protegido. Quer dizer, eu pago meus impostos para sustentar esse sem vergonha, para sustentar esse animal, porque não tem outra palavra para falar dele. Ele é um animal, quer dizer, eu vou recolher os meus impostos para deixar ele passando férias lá na FEBEM, que não vai resolver absolutamente nada. Ele não vai ser ressocializado, ele não vai sair de lá melhor do que ele entrou, em absoluto. Então tem que mudar, tem que ter uma mudança. É o desabafo de uma mãe que perdeu um filho aos 19 anos nas mãos de um adolescente infrator e que não pode ser punido, porque a lei não prevê isso. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.